Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua disposição, pela sua audiência maravilhosa. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, nosso querido Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, família fiel, com as bênçãos do nosso Senhor Jesus, com alegria, com paz no coração, que esse evangelho seja um momento de luz, seja um momento de alimento espiritual para nós, meu amigo. Exatamente. Se você quiser assistir esse programa novamente, ouvir também, você pode ir lá no YouTube. Lá naquela busca do YouTube, você coloca Portal Mundo Maior. Aí vai aparecer um logotipo, vai aparecer o portal. Clica no logotipo, vai aparecer playlist embaixo. Aí você clica no playlist, vai com o dedinho lá, ó, e com o mouse você vai encontrar o Alvorada, tá bom? Muito bem, como costumeiramente fazemos, a gente sempre traz uma página de Emmanuel, com muita gratidão no coração, com muita alegria. E hoje, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia amorosa do nosso querido Chico Xavier, capítulo 81 desse livro, Estejamos Certos. E como o nosso querido Emmanuel sempre faz um recorte lá no Evangelho ou nas cartas de Paulo, ele coloca aqui: porém, minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16, meu caríssimo Tiago. Tiago, você que conviveu com Paulo, né? Também é um dos apóstolos. Pelo menos no nome, né, Tiago? A gente está aqui estudando junto que ele escreveu, né, Nando? Acho que a gente, nesse momento, se sente um pouquinho mais pertinho do Paulo. Então, aí sim, né? A gente pode dizer que a gente convive com ele, porque a gente está buscando, com um coração sincero, entender as suas palavras. E você vê, Nando, aqui ele corta o mal pela raiz de qualquer religião querer se apoderar das leis de Deus. Você percebeu aí? Então, onde está a lei de Deus? Onde está o que Deus espera de nós? Deus fala ao nosso coração. Aí está o entendimento dele, demonstrando essa, vamos dizer assim, Nando, essa presença democrática da divindade. Ninguém pode querer colocar Deus. Você lembra quando Jesus conversou com aquela mulher samaritana no poço? Ela tinha aquilo dentro do coração dela. Ela achava, Nando, que Deus estava lá no Monte Gerazim, em cima do monte. Ela achava que Deus tinha que ser. Você só podia encontrar com Deus quando estivesse lá no alto daquele monte. Paulo está rasgando com tudo, assim como Jesus fez, né, Nando? Rasgou o véu no momento da crucificação que separava os santos dos santos e deu essa liberdade de conexão com Deus através do nosso coração. E, Tiago, tem uma passagem, né, do Livro dos Espíritos, você que é um grande estudioso aí, vai lembrar dessa passagem, que é perguntado aos espíritos onde se encontra a lei de Deus, aí a resposta vem nas vossas consciências, né? Então, isso me lembrou também essa passagem do Livro dos Espíritos. E o Paulo, né, que inspira o Emmanuel, e o Emmanuel que inspira, nos inspira, diz o seguinte: as instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Que beleza, né, Tiago? Que beleza, porque você vê a presença de Deus não está nessa questão de papel, algo que foi produzido por uma mente humana, por código, por escrituras, pelas escrituras. Você sabe, Nando, a gente vai acompanhar, às vezes, uma pessoa conversando, nós estamos ali, Nando, olho no olho.
E muitas vezes a gente não se embaralha nas palavras. Já aconteceu com você? A pessoa está ali, nós estamos de frente, com o mesmo propósito, a pessoa se embaralha naquilo que ela dizer. Às vezes a gente pensa assim, olha, eu estou entendendo, eu sei que você está falando de maneira diferente, mas eu estou tentando, estou entendendo o que você está dizendo. Agora você imagina, Nando, nós estamos em tese da mesma nacionalidade, falando a mesma língua. Agora você imagina há 3.000 anos, tanto tempo atrás e tantos anos de culturas diferentes, de espíritos de hierarquias diferentes, com uma missão espiritual. Eu vejo, por exemplo, Nando, sabe como? O próprio João Batista, você lembra dele, aquele que veio anunciar a presença de Jesus? Eu acho que até hoje, viu, Nando e amigos, a gente ainda não compreendeu essa ponte que ele fez entre o Velho e o Novo Testamento. Você vê? Então não adianta a gente querer buscar em códigos, em escrituras, algo que parece que é uma mensagem divina que está sendo transplantada para o nosso coração. É, né? Não dizem que Deus está em nós? Quando a gente tem aquela, a gente sempre repete aqui o namastê, né? O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vós. Esse Deus é não esse conhecimento total, mas a essência dele está em nós, as leis dele estão nos nossos corações, nas nossas consciências. A partir do momento que a gente amadurece espiritualmente e começa a entender melhor, né, essa lei, e a gente começa a andar dentro dessa lei, porque a gente sabe que só andando dentro dessa lei é que a gente vai conseguir caminhar, evoluir, crescer e amar-se em primeiro lugar, e consequentemente a gente vai amar a Deus, a todos e a tudo, né? Então, o Evangelho, ele fala que, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Os exemplos de Jesus, né, que ele deixou, é o Evangelho dele. Não tem, assim, dúvida, se a gente estudar e verificar que ele não gerou e criou nenhuma religião, nenhuma seita, nada. Ele só deixou os exemplos, pela palavra, mas pela palavra exemplificada. Tudo que ele falava, ele fazia, né? Então, é maravilhoso, né? O que o Emmanuel está colocando aqui. Toda movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocábulos restrito, representa a frase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Olha só, hein, Tiago? Beleza, hein? Você comentou uma coisa que me lembrou. Você lembra quando o apóstolo Felipe fez uma pergunta intrigante para Jesus? Ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Quem anotou isso aí foi lá no capítulo 14 de João, Nando. E ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Gostaria de ver Deus, né? Aí Jesus falou assim: Poxa, Felipe, você está tanto tempo comigo, você não percebe que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Você não consegue ver a bondade de Deus refletida nas minhas ações? Jesus tinha autoridade para falar assim, né, Nando? Ele mostrou a bondade e a presença de Deus em todos os momentos. Ele fez questão de ser um embaixador, vir aqui, né, pisar nesse solo, no nosso solo aqui na nossa terra e mostrar a força de Deus na nossa vida. E eu acho que esse texto tem um pouco disso, né? Que a parte da escrita é um preparo, mas que a gente tem que viver como Jesus viveu. Por isso que ele não se preocupou em escrever nada, não é, Nando? Jesus não se preocupou em escrever, mas se preocupou em viver. A gente que é um pouco mais, que a gente está na infância espiritual, a gente precisa ainda de um roteiro, de algo escrito, essa fase realmente preparatória, como Emmanuel coloca. Mas a gente tem que seguir adiante. Começar agora. Como que eu posso fazer para concretizar esse evangelho? Ele só vai continuar vivo se a gente viver ele, viver através de nós, né? Porque tudo que é escrito pode ser esquecido, mas o que é experienciado permanece. Então a gente faz que nem aquelas filosofias, como aquelas, por exemplo, aquelas filosofias africanas que são passadas de geração para geração através do verbo, da palavra, do ensinamento. Assim também como monges, né? Lá do Tibete, tem muitos escritos, mas muita coisa é verbal. Muita coisa vai passando de, né?
É que nem a pedagogia griot também, conhecida pedagogia griot, que é passada de geração em geração, de ancestralidade a ancestralidade. Então, o evangelho também, né? Se a gente trabalhar o evangelho em nós, nas nossas ações, a gente vai servir de exemplo para aqueles que estão, né, do nosso lado consequentemente, a gente vai lembrar, puxa, o mestre, ele ensinou, né? O mestre Jesus ensinou. E nós, como alunos, fomos dando sequência nos ensinamentos dele. É a nossa, vamos dizer assim, dever, né, Tiago? Sim, e me permita, amigo, fazer abrir um parênteses aqui na nossa conversa, porque a gente está percebendo que essa evolução acontece, por isso que o Kardec chegou até a perguntar, né, Nando, para os espíritos, lá, quando você lembrou dessa questão de, ele também perguntou onde está escrito a lei de Deus e os espíritos responderam para ele na consciência, né? E um pouco depois, ele também pergunta assim, os espíritos são criados bons ou maus? Porque ele percebeu, olhando, contemplando a sociedade, pessoas que são boas, pessoas que são más, então naturalmente ele apresentar esse questionamento, não é? E aí vem aquela resposta que nós somos, Nando, simples e ignorantes. E aí, à medida que a gente vai se aperfeiçoando, nós vamos cada um respeitado o nosso livre-arbítrio, seguindo as nossas tendências, estamos aprendendo a escolher. Porque aqui no texto você viu que ele está dizendo que existe um projeto de transformação de Deus que é que a gente inscreva essas leis no nosso coração, não é mesmo? Mas a gente tem que lembrar, Nando, que a gente partiu de um ponto comum. Isso é importante porque a gente pode, às vezes, condenar determinada pessoa, né? Achar que aquela pessoa é alguém fracassado. Inclusive, eu estava comentando hoje, é, é, olha só que interessante, né? De uma ouvinte aqui do nosso programa chamado Suzy, inclusive a irmã dela, Catiuxa, mandou um abraço para a gente através da produção. E ela, Nando, você acredita que conheci ela assim diretamente? Eu acabei indo lá com um amigo perto da casa dela. Olha que mundo pequeno, né? A gente acabou se reconhecendo depois. E ela disse o seguinte, comentando a respeito de duas pessoas. Você vê, um irmão era de um jeito e um outro irmão era de um outro jeito. São pessoas totalmente distintas, criadas dentro da mesma família. E a gente comentando a respeito disso, né? Então, porque a gente pode olhar um exemplo como esse, que está ali, né? A gente vê dentro da nossa casa mesmo as diferenças, e fala assim, não, nós temos uma origem comum, só Deus é eterno, né? Que a gente nem entende como é isso, que ele teve um princípio, a gente nem entende isso, que ele não tem um começo. A gente teve um começo comum e vamos, à medida que o Emmanuel está explicando aqui para a gente, introjetando esses ensinamentos no nosso coração. Então, a gente também tem que ter paciência que o outro também está nessa caminhada, né, amigo? Poxa, que bacana você ter lembrado da Suzy, da Catiúcia, né? A Suzy é a mãe, a Catiúcia é a filha, e sempre lá no Portal da Manhã, na madrugada, sempre estava ligando lá, a Suzy, né? A gente ouvia a sua voz lá pelo rádio. Então, um abraço, um beijo para a Suzy, para a Catiúcia, e para aqueles netinhos da Suzy, que ela sempre falava dos netos, né? E obrigado pelo carinho aí de sempre, viu? Com E 20 mais de 20 anos, viu, Nando? mais de 20 anos, com certeza. Agora podendo ouvir em FM, hein? Vamos aí. Todo mundo aí para o FM 85,5. Olha, o Emmanuel realmente mexe aqui com os nossos corações e a gente passa a fazer reflexões aqui de quanto o Evangelho está vivo dentro de nós, o quanto a gente o mantém vivo dentro de nós, né? Que é a maior importância não é só a gente estar, né, com a escrita, né, como o Tiago disse, é importante, lógico que é importante a informação, mas é importante também a experienciação, né, o experienciar. E aí o Emmanuel fala assim, olha, podemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas. Com certo proveito a nossa posição individual diante do próximo, mas diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem
com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos, né, Tiago? Você se lembra, Nando, que aquele relato do Eurípides Barçanufo, que ele comenta que ele teve um desdobramento no plano espiritual, que ele encontrou com Jesus, é um trecho muito bonito, emocionante, e ele viu Jesus emocionado, chorando, e o choro de Jesus, até o Eurípides pergunta, senhor, você está chorando, né, não sei qual a palavra que ele usou, mas como se pelas injustiças do mundo, pelas mazelas, né? Aí ele diz assim, para aquelas pessoas que não cumprem o evangelho, era isso mesmo, para as pessoas que não estão cumprindo o evangelho, falou assim, exatamente, ele falou assim, Jesus chora, Nando, porque ele dizia o seguinte, que eu fico triste com as pessoas que conhecem o evangelho, já receberam a mensagem, mas desprezam ela do seu coração. Exatamente o que o Mano está dizendo aqui. Isso é motivo de muita angústia por Jesus, porque há um empenho espiritual, não é, Nando? Há um investimento em cada um de nós. Ele espera que essa semente dê frutos. E ele diz que ele se sentiria muito, está chateado, não com as pessoas do mundo, né, Nando? Que elas nem sabem nada, que são ignorantes, mas as pessoas que sabem, mas não vivenciam, não experimentam esse sentimento no coração. Veja, né, que Jesus aí na história do Eurípides, né, ele chora por verificar que nós não nos transformamos, né? Que ele trouxe ali para nós a medida certa, ele trouxe a receita, ele trouxe tudo, né, para o caminho para a gente seguir, e mesmo assim, né, com muito amor ele colocou tudo isso. E nada disso, e muito disso a gente não aproveitou, né? Quem, assim, um professor, uma professora lá, o ano inteiro ali, né, dando aula para aquele aluno, para aprender o beabá. Aí ele chega no final do ano, o aluno não aprendeu. Mas foi porque o professor deixou de ensinar ou porque o aluno não se esforçou para aprender? Então a gente precisa colocar aí essa balança. E nós estamos aí há milênios ouvindo, né, tentando, né, entendendo, procurando entender o Evangelho, procurando vivenciar o Evangelho, e aí já se passaram mais de 2020 anos e ainda nós não aprendemos a colocar o Evangelho em prática. Claro, a gente, né, não tem perfeição, mas a gente também não falta inteligência para nós, não falta já uma maturidade para a compreensão do Evangelho. A gente já tem tudo isso. Tem inteligência, tem compreensão, tem um amparo espiritual, tem orientação, a literatura, tudo que está escrito para nos apoiar. Então, necessário uma virada aqui da nossa chave para definitivamente, né, a gente realmente procurar, né, não só dentro do templo onde estamos, mas aonde estivermos. O evangelho tem que, né, ele tem que vigorar, né, Tiago? Sabe, amigo, eu estava conversando com uma pessoa, ela está passando por um momento de depressão muito difícil, tudo, né? E eu, assim, refletindo, falei, meu Deus, o que que eu posso falar para ajudar essa pessoa, né? Porque a gente que não tá um pouco, vamos dizer assim, a gente está fora do problema de quem está vivendo aquilo, é até um pouco mais fácil. E eu refleti, meu Deus, que palavra que eu poderia usar para que ela se permitisse entrar nesse clima? Eu estava refletindo, as pessoas, ela precisa se permitir. Eu estava refletindo sobre isso. E aí, casando com esse, estava com essa, pensando nisso, né? Aí uma amiga veio me contar assim, Nando, que ela estava tomando passe ontem e ela estava. Sabe aquela frase de Jesus do vinde a mim, que você está cansado, sobrecarregado? Ela estava ali recebendo o passo, mas ela estava com o olho fechado e mentalizando Jesus na frente dela. Ou seja, ela estava se permitindo, olha só. Ela estava tendo essa experiência, ela estava ali, e como se ela disse, Nando, que ela teve uma visão espiritual assim na frente de Jesus, e como se Jesus dissesse assim para ela: Vem, me dá suas mãos que eu vou te aliviar. Porque ela estava refletindo a respeito disso, é como se aquela figura espiritual dissesse isso para ela, vem, e fez assim com as mãos para ela. E bem na hora que estendeu as mãos para ela, sabe o que aconteceu quando ela estava tomando o passe? O passista pegou na mão dela. Olha só. Ou seja, ela ficou muito emocionada naquele momento. Ela falou que até tomou um susto, achando que aquilo era, que estava uma visão tão viva na sua mente, ela estava tendo uma experiência religiosa tão, tão viva.
que eu acho que foi um presente, né, Nando, que ela teve pelo esforço de conexão que ela teve com essa espiritualidade, e ela sentiu, assim, bem na hora, casou bem na hora, ela falou. E aí eu falei assim, nossa, ela se permitiu vivenciar esse Jesus que está aqui com as mãos estendidas, né, Nando? E às vezes a gente fica com o coração duro, tão fechado, porque olha só o que o Emmanuel está dizendo aqui, que a gente acabou de ler. São variados programas religiosos, Nando. Isso parece que a espiritualidade está dizendo o seguinte, olha, não acontece só nessa, naquela religião, são os mais variados, navegamos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalista. Mas a gente pode se confundir com a religião como um processo apenas vamos dizer assim, de aculturamento, não sei se existe essa palavra, mas de adquirir cultura e ficar só nessa questão da filosófica, religiosa, puramente teológica. Olha só. E não, a gente não se permite. Exatamente, a gente não dá para nós a oportunidade de sentir, né, de como essa figura dessa amiga sua pôde sentir. A gente pode fazer isso. Tem momentos que a gente pode fazer isso no momento de meditação, no momento de oração, no momento que a gente estiver dentro do nosso lar, ali se aquietar, ir num cantinho da casa, num ambiente fechado, se isolar e se conectar, né? E permitir isso. A gente tem essa. Jesus falou isso para nós. O que ele disse é verdade, né? Vá lá para o seu quarto, feche a porta, se conecte com Deus, converse com Deus, né? É uma conversa que não precisa ser verbal. Se é o verbal é importante para você se conectar, use o verbal. Mas se não, use o mental, né? O sentimental, né? O sentimento, que aí a gente faz essa conexão e coloca e a gente pode ter uma experiência maravilhosa, né? Porque a meditação, a oração, essa conexão que a gente faz, ela nos dá força, sim. Ah, mas eu não consigo. Cultiva. Ah, mas eu não consigo. Treina. Ah, mas eu não consigo. Fala. Vai tentando. Tenta. Porque uma hora você tem uma resposta, né? Às vezes a resposta não vem de imediato. Não existe, isso, né? Depende dos nossos méritos, depende daquilo que a gente está fazendo por merecer, né? Não é só proferir palavras e também pensamentos, enviar pensamentos. A gente precisa sentir e a gente tem o time certo, né? Na hora que a gente não é assim, ó. Mas às vezes acontece mais rápido do que a gente às vezes acha que não possa acontecer, né? Então, é só a gente ficar, né, com essa atenção, com essa conexão com o plano maior da vida, com Jesus, com o nosso Criador, né, Tiago? É, você estava falando aí, me fez lembrar daquela história do juiz e da viúva, tem lá uma parábola que Jesus contou, tá lá no Evangelho de Lucas 18, que Jesus conta a seguinte história, né? Que tinha uma viúva, você sabe como mulher, quando quer uma coisa, o negócio é coisa de louco, né? Como dizem por aí. E aí ela tinha um caso, que ela tinha uma injustiça que ela tinha sofrido, ela ia lá bater na porta do juiz e fala, juiz, olha o meu caso. E o juiz, sai daqui, mulher. Ele no outro dia, juiz, olha o meu caso. Ele, sai daqui, mulher, não vou te atender. E aquela mulher foi, até que ele falou, não aguentou, preciso resolver o que que é essa... Olha a história que Jesus contou, Nando. Aí ele falou o seguinte, que chegou uma hora que o juiz não aguentou mais, falou, não, preciso ver o caso dessa mulher aí, não aguento mais ela vir aqui me pedir ajuda, né? E o juiz, inclusive, julgou a favor dela. Eu acho que até se ele julgasse contrário, era no outro dia, ela ia estar de novo, olha, tem injustiça, ia fazer um recurso, né? Ele julgou a favor dela. Aí Jesus pega essa historieta, essa parábola e diz assim para, olha, Nando, a gente tem que ser como essa viúva, insistente. Jesus quis dizer assim, Nando, que Deus ele é sensível às nossas petições. Ele é sensível às nossas rogativas. A gente tem que muitas vezes perseverar mesmo. Você colocou, né? De acordo com o nosso merecimento, e a gente tem que perseverar, sim, Nando. E como eu falei, né? Você foi se permitir vivenciar esse processo.
Você que é da área do direito aí, né? Então, você falou petição aí, tudo. Olha, e aí dizem que a gente tem uma grande, maravilhosa advogada, que é Maria, né? Então, É quando for verdade. assim, a gente recorre a Maria, Maria, por favor, me defenda, né? É uma forma de você exercitar essa questão da oração, da meditação, da conexão, né? Pedir a Maria que interceda por nós, né? Essa advogada, como, né, dizem que ela é, né? E é, porque não, o que ela já fez por tantas pessoas que a gente tem, conhece, muitas pessoas que, né, rogaram, pediram, né, a ela, e ela firme lá, né, respondeu, intercedeu por nós e intercede por nós. Então é uma coisa que a gente pode fazer na nossa intimidade, né, lá no nosso cantinho, naquele momento em que a gente vai, que a gente acorda ou que a gente vai dormir, é onde a gente pode colocar em prática isso. Cada dia mais o Evangelho de Jesus, ele é isso, né? É a prática que a gente vai dia a dia. Não é nada de você seguir uma determinada religião, né? A gente está falando aqui é de evangelho, mais do que religião, né, Tiago? E a resposta disso está no final do item 6. Aí, olha só, qual que é o objetivo? Elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. Olha aí, no final do item 6. O que que ele conclui? Esse não é um processo verbalista que Deus quer da nossa vida, dessa coisa religiosa de só saber, de mundo filosófico, não. Ele quer saber da elevação dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então não tem a ver com rótulo religioso, não tem a ver com transformação interior, não é, amigo? Exatamente. A gente precisa fazer esse movimento. O movimento ele tem que ser, não é, nosso em direção ao nosso mestre, a Deus. E o Emmanuel fala aqui, ó, o mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos, né? Para Moisés, né, foi escrito lá na pedra, né? Mas para nós, né, passado aquela época de Moisés, veio Jesus, aí a tábua, né, dos mandamentos ou das leis estão escritas no nosso coração, né, Tiago? Ah, Nando, você fez lembrar de um dos trechos mais famosos da Bíblia, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus deu o seu Filho para nós, Nando. Ele não deu um código, não deu um livro, ele trouxe uma vida para nós, olha só. E ele espera que essa vida seja dessa mesma maneira. Você vê, ó, olha o item 7. O Mestre escreverá nas páginas vivas da nossa alma os seus estatutos. Então, da mesma maneira que ele nos deu uma vida, deu Jesus para nós, para toda a humanidade que nos recebe, que nos abraça, que nos protege, ele também quer que a gente, que a nossa vida reflita essas páginas. Não quer simplesmente atos materiais, verbos exteriores, como até comentei do João Batista, né? Ele diz o seguinte: olha, os nossos atos vão passar por uma provação de fogo. Aí vai ser palha? O que que vai ser o que você fez? É que vai ser como se fosse uma palha que você joga no fogo e acaba, se consome, ou tem substância na nossa vida? Olha só. Exatamente, boas palavras para nossas reflexões. E aí agora a gente vai dar aquela pausa nos comentários, na leitura do texto, para um momento de prece, de oração e vibração. Então, é um momento que a gente pode exercitar, né, um exercício para a gente também reservar, como o Tiago me mostrou, ele está com uma garrafinha de água lá do lado, deixa essa garrafinha do lado. Ah, mas o programa não vou poder assistir agora. Não, na hora que você for assistir e ouvir, os benfeitores espirituais irão trabalhar e levar recursos neste líquido precioso que é a água.
né? Então, se liga e aproveite esses instantes também para exercitar, né, como nós falamos, e vibrar para aquelas pessoas queridas, entes queridos, pessoas que estão atravessando desafios aí no momento. Então vamos lá, um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Então o nosso Tiago vai nos conduzir aí pela prece, com suas palavras. Então vamos seguir aí e fazer aquele exercício da oração que nós comentamos antes. Vamos lá então, Tiago. Vamos lá, Nando. E a gente está aqui, né, amigo, debaixo dessa cobertura espiritual dos mentores da FEAL, dos nossos mentores, juntando a nossa família em espiritual, os encarnados, onde você estiver, às vezes você está em deslocamento, está na academia, está num ônibus, onde você estiver em casa, não tem problema. Se junte nessa família espiritual conosco, nos dando as mãos em espírito, enchendo nosso coração de amor e de gratidão. E vamos pedindo, primeiramente, pelo nosso planeta, né? Essa casa que nos recebe, sob o comando de Jesus. Graças a Deus, né? Que bom que nós temos Jesus à frente do nosso planeta. Isso nos dá esperança, nos dá paz. Senhor, confiamos na tua providência, na tua mão forte, no teu amor por todos nós. Senhor, que a tua bondade envolva o nosso planeta, que essa energia envolva especialmente as autoridades e aquelas pessoas que estão em sofrimento nesse momento. Se você tiver algum parente, algum amigo, alguém que você sabe que está precisando de uma oração, coloque agora ela em evidência na sua mente, envolva ela num abraço, num carinho, num aconchego espiritual e vamos orar pela vida dela, pela sua saúde, pelo seu equilíbrio. E nesse momento que a gente doa nossa energia, saiba que primeiramente somos os mais beneficiados. Vamos orar por aqueles que precisam? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Assim seja. Obrigado aí, nosso querido, né, Tiago, por suas palavras nesse momento tão importante que é um momento de prece, de oração e de vibrações. Agora a gente quer dar um recadinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova, essa oportunidade que nós temos de colaborar para que esta transmissão e todas as transmissões de Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior e todos os departamentos da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, possam funcionar. Para quê? Para chegar essa mensagem de Jesus, do Evangelho de Jesus, do bem e também do amor. Então, você pode ser um colaborador. Isso mesmo, para alguém que está em qualquer ponto do planeta receber essas mensagens. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, entre no site amigosdaboanova.com.br. Agora, se você quer falar com as pessoas, né, como que eu faço? Eu gosto de conversar. Então, temos aí os telefones, ó, 0800 12 018 38. Esse telefone é gratuito, a ligação para todo o Brasil. Tem o fixo para Grande São Paulo, que é o 11 2458 3214. E também o WhatsApp, que é esse e-mail, né, rápido de você mandar mensagens, que é o 11 97834 2246. Agora, se você quer fazer uma doação agora, durante o programa, né, uma doação espontânea e instantânea, passa pelo Pix. Vou passar o número, ó, 11 97261 0272. Com esse número você faz aí essa doação do banco para banco, né? Bem rápido, e aí você sabe que está ajudando uma excelente causa. O Tiago, inclusive, vai falar sobre isso, né, Tiago? Nanda, é maravilhoso poder participar desse projeto, poder ajudar, levar o espiritismo a lares que a gente nem imagina, né? Locais que não tem centro espírita, pessoas que não podem sair de casa, ou mesmo você que quer uma programação, que você sabe que vai ter um conteúdo com boas vibrações, com um evangelho maravilhoso. Olha que bom
aproveitar e ajudar esse projeto. E além disso, você pode ter os benefícios de ter desconto na aquisição de livros, você está fazendo um curso, quer comprar um livro, você vai lá na editora Mundo Maior, pode adquirir os seus livros com desconto. Às vezes, eventos que a FEAL faz, por exemplo, encontros com os amigos da Boa Nova, peças de teatro, enfim. Além de você colaborar, você como sócio, você vai poder ter desconto nos eventos da FEAL. Olha que maravilha. Exatamente. Então, sempre tem o Encontro Amigos da Boa Nova, que vai acontecer também esse ano. E aí você pode adquirir os convites aí também, entrando em contato com o Clube Amigos da Boa Nova. Então, minha gente, a gente está falando assim sobre um tema que fala estejamos certos, né? Que é do livro Vinha de Luz, né? Na psicografia do nosso querido Chico Xavier e também a autoria do Emmanuel. E aí temos aqui o texto, né, no final, no último parágrafo, que diz assim: tenhamos disso a certeza, e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os preciosos recursos para que lavemos nosso livro íntimo. Olha, lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento, né? Que isso não está, né, também fora do jogo que nós estamos, é fora da história. A gente passa por percalços no caminho, isso faz parte, nenhum de nós não deixou de passar, quem quer que seja que esteja neste planeta passa por, né, por sofrimento, né, Tiago? Olha, você vê o Emmanuel lá no livro A Semente de Mostarda, ele vai dizer, você vê como Deus é tão maravilhoso que ele deixa a nossa liberdade de agir, né? Seja qual for, nos diversos núcleos. Mas entenda, né, Nando, como você está dizendo, que parte da nossa agenda aqui vai envolver lágrimas, essa água salgada que rola, parece que o nosso organismo já foi feito para ter esse elemento mostrando já a nossa tristeza, para que a gente não esconda muitas vezes a nossa tristeza, né? Porque a gente pode estar até triste, né? Mas do nada acho que sai uma lágrima, não tem jeito. Parece que a lágrima sai, a natureza nos mostra que a gente precisa reconhecer determinados sentimentos. Olha que interessante. E também vamos passar por um fogo, uma espécie de fogo. Jesus passou, né, Nando, que é um espírito puro, mostrou para a gente como é que faz, a gente também vai dar o nosso testemunho. Mas seja qual for o caminho que a gente for escolher, Nando, eu acho que dentro desse processo vai ter que ter o que o Emmanuel colocou aí, ó, elevação dos nossos sentimentos, elevação dos nossos pensamentos. Se a gente não estiver pensando nisso, Nando, às vezes esse determinado sofrimento, determinada prova pode não fazer o efeito necessário, né? Então, se vem uma prova, como ele diz aqui, se vem um fogo, se vem uma lágrima, o que será que eu posso utilizar para modificar determinado sentimento, determinado pensamento? Quando nós falamos da questão da intimidade, de você estar lá na sua intimidade, se conectar com o mais alto, se você não quer chorar em público, chore nesse momento, né, entre você e Deus, né? Porque às vezes a pessoa fala, a pessoa, eu não vou ficar chorando na frente dos outros aqui, né? Chore então lá, naquele momento de intimidade, de conexão, de ligação com o Pai, né? Tá doendo? Dói, realmente faz sofrer? Faz. E aí é uma maneira da gente ir curando, né? E algumas feridas, né? Vai curando algumas feridas, vai tirando alguns espinhos, aí a gente consegue alívio, né? Consegue alívio. A oração traz alívio, né? Inclusive, ela abre o nosso campo mental para a gente raciocinar direito, porque nem sempre a gente está pensando, raciocinando direito. Imagina a gente em meio a um monte de tribulações, a gente querer resolver uma situação. Às vezes a gente não consegue. Então, a gente vai para a intimidade lá do quarto, né? Faz uma oração, coloca uma música tranquila, que nem nós fazemos aqui. A gente coloca uma música de fundo. Se você perceber no momento de oração, tem uma música de fundo. Coloque lá uma música, né? Abra o coração. Aí você vai sentir que uma coisa
a gente falou que as respostas não vêm imediato, mas uma coisa que vem de imediato, se a gente realmente crer, é o alívio, é a serenidade, a serena, é abrir os nossos campos, né, mentais, o nosso campo de pensamento, para a gente fazer realmente. Aí vem a solução. Aí a gente começa a pensar e a solução vem, porque a gente encontrou uma via de acesso. Enquanto a gente está só na tribulação, tudo fica difícil, né, Tiago? Porque você percebeu aí o que a Mano está dizendo? Por acréscimo de misericórdia. É um Deus de misericórdia. Ele confiará recursos preciosos, Nando, para que a gente consiga, nesse nosso livro íntimo, eliminar, seja através das lágrimas, seja através desses resíduos. Olha só que fica entre nós. Então não tenha medo, né? Jesus conferirá recursos necessários e preciosos nesse momento de conexão. Quando a gente reconhece, Nando, quem ele é, não um personagem da história, né? Mas como realmente o salvador da nossa alma, o condutor, aquela pessoa que realmente está pronto para nos abraçar. Então, um amigo comentando ontem falou assim: olha, Léo, é como se fosse o psicólogo 24 horas por dia, viu, Nando? Tá ali do lado, a gente pode conversar, pode se abrir. E não é só isso que acontece, algo mais acontece. A gente é envolvido, Nando, com uma energia. Isso reabastece o nosso organismo, nos dá ânimo, nos dá força, ainda que as lágrimas possam estar correndo do nosso rosto, né, Nando? Mas a gente vai começar a sentir um novo ânimo, um novo entusiasmo invadindo o nosso coração. E a hora que a gente for perceber, a gente está sorrindo de novo. Olha só, então existe uma fonte inesgotável de misericórdia. A nossa espera é que a gente precisa se conectar com ela. Tiago, uma curiosidade agora me surgiu falando de lágrimas, né? Quando as lágrimas são de dor, parece que ela é salgada. Agora, e quando as lágrimas são de alegria, de a gente ficar feliz? Será que... Eu nunca prestei atenção para ver se elas são mais doces, né, do que a lágrima salgada. Vamos perguntar para o pessoal aí em casa, quem está nos ouvindo e assistindo, mande para nós assim, ó, como que é a lágrima de dor e a lágrima de alívio ou de cura ou de alegria, né? Acho que tem gente que já experimentou lágrima com gosto de mel aí, viu, Nando? É verdade, né? Puxa vida, então, olha, que nós possamos meditar, né? Estejamos certos. Como que nós vamos estar certos? Esse é o tema de hoje aqui do livro. É compreendendo o Evangelho, é compreendendo essas coisas que a gente também está aqui, eu, Tiago, refletindo, para que eu, Tiago, cada um de nós também, né, possamos entender se a gente está certo. E a gente vai estar certo se a gente seguir um bom caminho aí, né, Tiago? Aí as suas considerações finais aí, Tiago, já dando aquela mensagem sua para os nossos ouvintes, telespectadores, nossas queridas e queridos. E depois daqui a pouquinho, a gente está encerrando o nosso Alvorada. Você sabe, Nando, eu sempre lembro disso, uma mensagem que me consola muito, que o Emmanuel está dizendo assim, né? Que o mestre quer escrever essas páginas vivas. Ele está dizendo que nós temos um livro íntimo. E parece que muitas vezes, eu sempre lembro disso, parece que tem em determinados momentos da nossa vida, é como se Jesus rasgasse determinada página do nosso livro e falasse, vamos começar de novo? Vamos começar escrevendo de novo. Talvez se você sentir esse angústia, talvez se essa lágrima se sinta sufocando, né? Não, vamos rasgar essa página. A espiritualidade rasga, fala, vamos começar de novo. É tão bonito isso. Se a gente tem a lei da reencarnação, né, Nando, que é realmente um novo recomeço, por que não, a gente não pode recomeçar no dia de hoje, agora, né? Talvez agora que você está assistindo essa mensagem, já levanta a cabeça, enxuga o rosto e vamos começar uma nova história. A gente começa a escrever diferente essa conexão com o nosso coração. Exatamente aí. E obrigado, viu, Tiago, aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, gratidão. E que a gente, e quando ele falou assim, vamos escrever de novo, cada dia é uma página em branco, que a gente possa aproveitar essa página em branco, né, para escrever uma nova história. Obrigado aí, Tiago. Obrigado aí, viu? Obrigado, Nando. Família Fiel, um beijão. Fiquem com Deus. E agora nosso tchau, né, tradicional. Tchau, 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 Tiago. Tchau, tchau, tchau. todo Tchau, tchau. mundo. Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer.
Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.